Estamos começando mais um Malaquinis Dias Cast, o podcast focado na sua evolução. Hoje e ao longo desses próximos episódios, o tema é hackeando a respiração. Ou seja, dicas, técnicas para você performar melhor através ou por meio da sua respiração. Para o episódio de hoje, eu convido a nossa banca, nosso trio espetacular aqui, começando pela nossa queridíssima Fer Filipozzi, o brilho do nosso podcast. Olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam e que nos assistem em qualquer lugar do mundo. Estamos felizes começando mais um episódio, falando agora sobre um tema novo, né? E para compor a banca também, o nosso já conhecido de todas as temporadas anteriores, o nosso queridíssimo Vilmar Duarte, o careca brilhante, arquiteto das desconstruções. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós vamos tentar dar tijoladas exatamente no que você acredita ser, o que você não acredita ser. A ideia é construir exatamente o que é, ou pelo menos do nosso ponto de vista. Caracas, isso complicou muito. A ideia era essa. Todas as minhas sinapses, elas... Vamos criar caminhos neurais novos, é isso aí. Tem que desconstruir essas sinapses que estão intrincadas de uma forma, por que não fazer uma coisa diferente, né? Hackeando a respiração. Por que isso? Por que decidimos falar sobre isso? Lembrando que essa nossa quinta temporada... nós estamos com os assuntos todos atrelados a autoconhecimento e meditação. Bom, nós respiramos de uma maneira automática. O objetivo da nossa respiração, a nossa respiração primitiva, mamífera, ela tem a ver com manter o nosso corpo vivo e não necessariamente performar bem. Nós respiramos no piloto automático de uma tal maneira que exatamente agora, nesse momento que você está me escutando, me assistindo, você não faz ideia de como está respirando. Então, preste atenção. Você talvez esteja pedalando, escutando o nosso podcast, talvez você esteja cozinhando, talvez você esteja sentado assistindo. Preste atenção em como você está respirando agora. E ao prestar atenção, você modificou o padrão da respiração. Ela passou a ser uma respiração consciente. Agora que você está respirando de forma consciente, tente respirar mais devagar. Tente usar as narinas. Tente usar mais o diafragma. Caracas, o que é diafragma? Exato. Nós respiramos num padrão automático que serve para manter o nosso corpo vivo. E geralmente essa respiração ela é mais rápida, mais ansiosa, mais curta. E agora vem a tijolada que o Vilmar falou. E mais ineficiente. É isso aí. A respiração... Quando você perguntar, ou se eu perguntar para você para que serve a respiração, você vai falar assim, cara, o nosso cérebro precisa de oxigênio, nossas células precisam de oxigênio. O cérebro não precisa muito de oxigênio, porque ele precisa de energia. Todas as células precisam do oxigênio justamente para transformar esse oxigênio em energia. E quando você respira, não é só oxigênio que vem. Além da poluição, tem outros gases. A gente não respira só oxigênio, a gente respira o ar, né, que está aí presente. Só que a célula vai aproveitar, na verdade não é bem a célula, né? É aquele ET que tem dentro da célula, que é a mitocôndria, que eu não sei se você sabe, ele não tem o mesmo DNA que você. A mitocôndria, ela pega o oxigênio que chega na célula, transforma através de um processo intrincado que é chamado de eletrólise. Você aprendeu isso na quinta série, eu sei que você não vai lembrar mais disso. Transforma através da eletrólise em energia e ele carrega numa molécula ou num bloquinho chamado ATP. Essa energia é essencial para o seu organismo funcionar. Vai, Ferzinho. Eu acho muito interessante notar que nesse processo de automatização mesmo da respiração, ele foi necessário ao longo, né, dos séculos para que a gente não ficasse ali o tempo inteiro prestando atenção na respiração e a vida se tornasse inviável de modo geral. Mas tem que fazer outras coisas, né? Tem que levar atenção para outras coisas. Mas é engraçado notar que a gente foi para um outro extremo, né?
de não prestar atenção nunca Nada. na respiração. A gente não para perceber a respiração nunca. E se for analisar mesmo, a respiração é o ato mais importante que nós temos na vida. Se a gente não leva atenção para essa respiração, estamos respirando de qualquer forma. Então, o ato mais importante da nossa vida a gente está menosprezando. Tem uma lenda ali, uma paródia, né? Que diz que os sentidos estavam discutindo, estavam brigando para ver quem era o sentido mais importante. E aí a visão falou, claro que eu sou o sentido mais importante, imagine sem enxergar como é que a pessoa vai conseguir chegar nos lugares. E aí a audição falou, não, eu sou o sentido mais importante, as pessoas precisam escutar para conseguir se comunicar, para conseguir saber as coisas que estão acontecendo. E aí o paladar falou, não, eu sou o sentido mais importante, as pessoas precisam sentir o sabor das coisas para saber se o alimento é doce, se não é e tudo. E aí o tato disse, não, eu sou o sentido mais importante, as pessoas precisam ter tato, precisam sentir as coisas. E assim todos os sentidos foram discutindo até que a respiração falou, olha, você pode ficar sem comer alguns dias, você pode ficar sem tomar água alguns dias, você pode ficar sem enxergar a vida inteira, sem escutar a vida inteira, mas quantos minutos você consegue ficar sem respirar? E aí todos os outros sentidos se calaram e a partir de então entenderam que a respiração era o sentido ou a tarefa corporal mais importante. E aí vem uma sacada muito legal. À medida que você começa a treinar exercícios de respiração, você começa a melhorar a sua capacidade pulmonar e nas primeiras aulas ou nos primeiros treinos você fala, nossa, eu só consigo ficar 30 segundos com os pulmões cheios ou eu só consigo ficar 40 segundos com os pulmões vazios. Tudo isso. E aí você começa a descobrir que não, que você pode ficar 1 minuto, 2 minutos, 6 minutos. Você começa a perceber que existem atletas que praticam apneia, aquele mergulho, eles ficam muitos e muitos e muitos minutos sem respirar. 21 minutos e tralalá, o recorde. E aí você fala, nossa, o recorde são 21 minutos sem respirar. Uau, mas só 21 minutos. Se você pensar, você fica horas sem tomar água, horas sem comer, horas sem dormir. Então é muito legal entender a importância da respiração para uma vida com qualidade. Antes de passar para a banca aqui, faça a analogia de um aquário. Tá? Você pode ter um aquário em que os peixinhos estão sobrevivendo e um aquário em que sobrevivendo por quê? Porque a água está com o pH errado, a quantidade de oxigênio que você põe dentro da água está errada, tudo. E os peixinhos eles estão vivos, mas eles estão sobrevivendo. Nós somos esses peixinhos num aquário chamado planeta Terra. O Gilmar falou que a gente respira um percentual só, que é oxigênio. 21% do ar na atmosfera é oxigênio. Então, cada inspiração que você faz, só 21% de todo o ar que você coloca para dentro é oxigênio. Se você faz uma respiração ruim, só 21% é oxigênio. Então, o seu corpo vai ter que lidar com 21% daquilo que você coloca para dentro. Se o seu corpo já está lidando bem, porque estamos todos existindo, imagina, então, se começar a levar mais consciência, utilizar a mesma respiração de uma forma mais completa, imagina o potencial que você pode atingir, né? A nossa capacidade pulmonar varia, obviamente, do porte de cada pessoa, mas varia aí de 3 a 5 litros de oxigênio, ou de ar, né, dentro dos pulmões. Se 21% desse ar é composto de oxigênio e é o que nós precisamos inicialmente para gerar a energia, para o cérebro funcionar, para o coração continuar batendo, para os movimentos peristálticos, e você tem uma respiração ruim, que aproximadamente uma pessoa no automático, ela respira em torno de 5% da sua capacidade pulmonar. Uma latinha de refrigerante, né? Uma latinha de refrigerante. Imagina, você tem a capacidade 10 vezes mais do que isso. E você respira pouquinho. E parte desse pouquinho que você respira fica nas vias respiratórias, nem vai para os pulmões. E quando você solta o ar, você nem solta todo o ar, vai ficando aquele ar residual ali dentro. Então, é importante você aprender a hackear a respiração, trazer um pouco de consciência e aprimorar esse fluxo, não só do oxigênio, mas da sua energia, do seu potencial.
É importante você ativar o sininho, seguir o nosso canal, compartilhar esse vídeo, dar o seu like e deixar os seus comentários aqui. Se você já treina algum tipo de respiração, se você leu algum livro, se você já fez algum curso de mergulho, de apneia, se você já treinou pranayama, se você faz algum tipo de metodologia que aumente a capacidade pulmonar, qual é a sua experiência com pranayamas, com respiratórios? Comenta e deixa ali. Isso que o Vilmar falou sobre uma latinha de refrigerante, para mim foi chocante essa sacada, que é a seguinte: uma lata de refrigerante normal, que agora estão diminuindo o tamanho de tudo, né? Mas 350 ml é o que você respira, isso é fisiologia, tá? O que você respira no piloto automático é algo próximo entre 300 e 350 ml. Significa que quando você está respirando de maneira inconsciente, ou seja, a maior parte do tempo, o seu processo de troca gasosa, ele está fazendo essa troca. 350 ml de ar entra, 350 ml de ar sai. 350 ml de ar entra, 350 ml de ar sai. Isso significa que em vez de usar os 5, 6 litros da sua capacidade pulmonar, você está só colocando 350 ml de ar para dentro. Só que desse ar, só 21% é oxigênio. Então o seu corpo ele tem que performar e trabalhar com uma quantidade de recursos muito pobre, muito pobre. Então tira isso da respiração e coloca isso em outra coisa. Por exemplo, você vai construir a sua casa. Você contrata lá um engenheiro, contrata lá os pedreiros, os marceneiros, tudo, mas você chega para cada um deles e fala: olha, mas eu só vou te dar 21% de recursos. Você vai ter que construir minha casa. Ah, mas eu preciso de 1.000 tijolos. Eu só vou te dar 21% dos tijolos que você precisa. E do cimento também só 21%. Põe areia aí, dá um jeito. Então você começa a perceber que a sua casa vai ser construída de uma forma terrível. Ou leva isso para a alimentação. Você pega lá todos os nutrientes que você precisa. Você chega para o seu corpo, você também faz isso, tá? Durma com um barulho desse. Você fala: não, só vou entregar 21% dos nutrientes. É claro que isso vai ter uma demanda. É claro que isso vai ter um preço. Você não percebe agora. Mas na medida que você vai envelhecendo, você vai gerando cada vez mais radicais livres, você vai performar melhor. Então, nesse exato momento, faz comigo, ó, para tudo e faz uma respiração mais longa pelas narinas, vai. Como é bom respirar melhor, hein? Uau! Vai, Ferzinha. É muito interessante notar que a respiração e os diferentes tipos de respiração estão muito atrelados aos nossos estados emocionais. E não por coincidência, a respiração que nós utilizamos no modo automático é essa respiração mais curta e mais rápida, que é uma respiração que denota mais ansiedade, né? Muito ligada ao ritmo de vida corrido que nós estamos vivendo, e a gente não para nada e respira também nesse modo acelerado. Então a respiração e treinar técnicas de respiração é uma ótima ferramenta para também conseguir começar a gerenciar melhor os estados emocionais e, consequentemente, ter melhores relacionamentos, ter melhores performances no trabalho e em diversas outras áreas da vida. E simplesmente ter um pouco mais de paz na vida. Ah, como é bom respirar direito para você ter paz. É só lembrar de alguns desenhos de antigamente. Eu lembro de um desenho que tinha o Tio Patinhas ou o Pateta. E aí eles colocavam uma gravação, uma fitinha lá. E a gravação falava pra quando o cara estivesse quase explodindo, o Tio Patinhas lá, o Pateta também, quase explodindo, respire 10 vezes. É isso, faça 10 respirações profundas antes de dar uma resposta, quase que isso é uma respiração, que antes de dar uma resposta atravessada para alguém. Você vai perceber que ao respirar devagar, ao respirar de forma mais profunda, você muda significativamente o teu estado emocional. Com toda essa abertura, eu quero trazer algumas perguntas que nós selecionamos na nossa reunião prévia. Vilmes, quantos tipos, não vou dizer quantos tipos, mas quais tipos principais de respiração existem e que serve, já que o nome do episódio é Hackeando a Respiração, como é que nós podemos já dar algumas dicas para a pessoa performar melhor? Quais tipos de respiração existem? Você não vai conseguir falar de todos, ainda mais com a sua vasta experiência desde a época de Cleópatra, Gengis Khan, Maomé, tudo isso. Ensinei todos eles, né? Todos eles. E veja só como eles atingiram os potenciais. Ele só falou das pessoas famosas. Tem algumas pessoas que eram mais low profile e eles não aparecem tanto na nossa história. Mas sim, existem diversos tipos, dezenas de tipos, né? Podemos citar aí mais de 50 tipos de respiração
sem contar os respiratórios dentro de, por exemplo, cada esporte, por exemplo, né? A natação respira de um jeito, a corrida respira de outro jeito. Tem algumas técnicas que no esporte você pode aplicar o que nós ensinamos, mas é interessante, se você é praticante de algum esporte, escuta primeiro o seu instrutor, o seu professor do esporte, ele sabe do que ele está falando, e depois você começa a experimentar, trazendo para ele, divulga, né? Manda para ele esses vídeos, para ele entender como funcionam as respirações. Mas, por exemplo, se a ideia é hackear a respiração, por que hackear a respiração? Porque você pode, por exemplo, hackear outros processos neurológicos, outros processos neurovegetativos que nós temos no corpo, como, por exemplo, diminuir os batimentos cardíacos. Você está nervoso, o coração acelera, e aí você quer dar aquela resposta pronta, como você falou, você explode com uma outra pessoa. Se você inspira pelas narinas e solta o ar mais lento do que inspirou, você começa a diminuir os batimentos cardíacos. Faça essa experiência agora. Inspira pelas narinas e solta o ar pelas narinas de forma mais lenta e consciente. Quando você só o fato de você colocar a atenção na sua respiração muda o seu estado emocional. Mudando o estado emocional, você também muda o seu estado mental. Então nós partimos por aí. Vou repetir a pergunta então. Quais os tipos de respiração que existem? Pra gente dar um norte aí. Vou ajudar na resposta. Baixa, média, alta? Fala um pouco sobre isso. Todos os... Tá, então nós vamos falar do básico ali, né? Então nós temos a respiração baixa, tá? A respiração baixa ela é feita através do diafragma. A respiração intercostal é feita com a respiração média, né? Que você dilata as costelas. Quando que você usa um, quando você usa o outro, já explicamos. E a respiração alta, que é o que nós tradicionalmente fazemos. Como a Fer falou, isso acaba desencadeando a ansiedade, ou se você já está no estado de ansiedade, ele vai gerar um ciclo vicioso, a sua respiração sempre vai ser alta, e piorando o estado emocional. Né? Então, o grande lance aqui é você perceber que existe uma respiração que ela é completa, que vai usar o que o Vilmar citou de parte baixa, média e alta. Essa seria a melhor respiração possível, porém, nem sempre você vai conseguir aplicar ela. E aí você pode treinar, isso exige muito treino, mas é possível você separar essas 3 etapas. Você respirar só usando a parte baixa, você respirar usando só a parte média dos pulmões, e você respirar só usando a parte alta. A parte alta você não precisa treinar, porque é geralmente como nós respiramos. E aqui vem um dado interessante. Aproximadamente, tá? A sua respiração cotidiana e a respiração alta, ela corresponde a 10% da sua capacidade pulmonar. E ela é a respiração do cotidiano, uma respiração que você usa no piloto automático. Toda vez que você traz a respiração para a parte baixa, para o diafragma, você tem um ganho de volume pulmonar, você tem um ganho também de respiração mais longa e, inevitavelmente, essa respiração reduz a ansiedade. Eu acho muito legal também comentar que dentro do yoga, das práticas que nós damos, pranayamas são uma das fases, inclusive, né? São exercícios respiratórios. E existem algumas características dessa respiração. Agora, fazendo um gancho com o tema respiração mais ampla, uma das características dos pranayamas é que as respirações são, geralmente, na maior parte das vezes, feitas pelas narinas. E isso também é interessante notar, que boa parte da população não respira pelas narinas, respira pela boca. E isso empobrece muito a respiração, né? A respiração é para ser feita pelas narinas mesmo. E também é algo que pode ser treinado. Pode e deve, né? Se você quer uma vida melhor e desenvolver melhor o seu corpo. Tem uma sacada sobre isso, sobre respiração bucal ou nasal. O Vilmar falou, na natação você vai respirar de um jeito. Sim, na natação você vai respirar pela boca. Mas atletas de ponta, maratonistas, corredores assim, que respiram erradamente pela boca, quando eles aprendem a respirar de jeito, quando eles fazem um processo de reeducação respiratória. Por que reeducação? Porque num primeiro momento parece que você precisa puxar o ar mais rápido para dentro. E a boca, para isso, ela é um pouco mais eficiente. O ar entra mais rápido. Mas para os processos biológicos, bioquímicos do corpo, no processo de troca gasosa, a respiração nasal ela é mais eficiente porque ela vai filtrar o ar.
ela vai aquecer o ar, vai umedecer o ar. Então, quando o ar chegar lá nos alvéolos pulmonares, o ar vai ser absorvido de uma maneira mais eficiente, com menos dispêndio de energia. Então, para quem corre, para quem pratica esportes, respirar pelas narinas, num primeiro momento parece, putz, isso é muito difícil, é antinatural. Mas à medida que você reeduca, você começa a perceber que rende muito mais, reduz a ansiedade e melhora a sua performance. Tem um dado muito legal também, que as pessoas respiram pela boca e essa respiração ela começa a secar a boca. E esse processo de você puxar o ar pelas narinas e soltar pela boca também não é tão eficiente. Por quê? Porque você inspira pelas narinas, aí você filtra o ar, aquece o ar. Quando você solta pela boca e inspira de novo pelas narinas, aos poucos você começa a ressecar as mucosas nasais também. Então, soltar o ar pelas narinas é para devolver para todos os condutos aéreos a umidade e a temperatura, para que na próxima respiração, de novo, você consiga manter esse ciclo de filtrar, umedecer e aquecer o ar. Mas eu reforço, é um processo de reeducação respiratória. Se você fizer isso de uma forma eficiente, você vai começar a perceber uma coisa interessante. Se você corre, por exemplo, ou se você faz algum esporte, você diminui o estado de cansaço ou posterga esse estado. Você começa a sentir exaustão nos músculos, nas articulações. Por que você começa a sentir essa exaustão? Porque está faltando energia, está faltando gás, literalmente gás, né? E aí tem uma perguntinha que nós separamos aqui muito, muito legal, que é o seguinte. Ferzinha, vou começar por você, depois a gente joga a bola pro Vilmes. Como você descobriu que respirava errado ou como você descobriu a importância de dedicar e treinar, melhorar a sua respiração? Quando eu comecei a praticar yoga mesmo, como eu citei, é uma das partes da prática, levar mais atenção para as respirações. E foi assim que eu tomei contato com o chocante fato de que eu não sabia respirar, que eu respirava no modo automático e que isso prejudicava em muito diversos fatores da minha vida, tanto no físico, quanto no emocional e no mental. E é muito legal que quando você começa a treinar técnicas de respiração, você vai levando tanta consciência e percebendo realmente as alterações nos estados emocionais e mentais, que você começa a aplicar isso no dia a dia mesmo, ao longo das mais variadas situações. É muito legal. Até queria já compartilhar casos bestas, assim, do dia a dia, que eu tenho um pouco de... eu tenho um pouco de problema com agulhas. E um tempo atrás eu tive que fazer uma reposição de vitamina e era injetável. E era uma vitamina que todo mundo comentava, nossa, é uma injeção muito dolorida. E eu já fui... Tipo bezetacil, assim. Tipo isso. Inclusive foi a bezetacil que desencadeou o meu trauma lá na infância. Mas enfim, ok. E eu já fui com toda essa expectativa, essa carga um pouco negativa das pessoas me assustando. Não, vai ser dolorido e não sei o quê. E eu fui. E daí, quando eu tava lá preparada para a moça fazer a aplicação, eu comecei a levar atenção para minha respiração. E incluí um ritmo respiratório e fiquei consciente lá, concentrada, respirando. E foi super tranquilo. Não, a carga emocional que teria desencadeado se eu não tivesse levado atenção para a respiração, não aconteceu. Foi muito legal. Show. Vilmes, e você? Quando você descobriu... O Vilmes tem uma história incrível, não vai dar para contar nesse episódio, mas ele já contou em outros episódios, mas vale a pena dar uma pincelada ali. Primeiro que ele respirava, nossa, espetacularmente errado. Sim, eu tô falando isso porque eu sou professor dele e acompanhei esse trajeto todo, né? Como ele citou no primeiro episódio dessa temporada, que estamos juntos há 12 anos. E eu lembro que uma vez eu falei para ele, Vilmes, então você vai fazer assim, quando você chegar no seu trabalho, nessa época ele trabalhava numa multinacional em São Paulo, viajava o mundo, tudo isso. Eu falei, você vai chegar no seu trabalho e vai subir de escada em vez de pegar o elevador. E aí ele voltou de São Paulo para fazer aula e falou, eu não consegui subir um lance de escada. Um lance ele não conseguiu. E o Vilmar, naquela época, eram 2 ou 3 Vilmares e tudo mais. Mas, Vilmes, como você descobriu que respirava errado e como é que foram as primeiras percepções sacadas a respeito disso? A primeira vez que eu senti que eu não respirava certo foi justamente
na primeira prática, né? Que aí o instrutor chegou para mim, não me lembro se a primeira aula tinha sido contigo ou com outro instrutor, enfim. Ele chega para mim e fala, agora você inspira pelas narinas e solta o ar pelas narinas. Eu não conseguia. Sim, assim, literalmente eu não conseguia. Depois, com esse lance de escada, né? Com esse lance da escada, eu não conseguia realmente subir e eu sentia falta de ar. Mais para frente, a hora que eu falei assim, agora eu já domino, eu vou extrapolar um pouquinho mais, vou começar a fazer exercício físico, né? Vou correr. E aí eu não conseguia correr 500 metros, sem parar. E aí foi um processo de reeducação respiratória. Até que eu comecei, parece que destranca, parece que destrava a respiração, aí eu consegui correr 500 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros. E nós tínhamos uma instrutora na escola que ela nos dava um suporte nos finais de semana, a gente saía para fazer uma corrida, tal, sempre com uma orientação dela. Eu achava impressionante, porque enquanto estava todo mundo correndo, ela ia lá nos corredores de ponta, depois ela voltava, vinha para os mais atrasados, eu era sempre o último, depois ela voltava nos corredores de ponta. Falei, como é que ela faz tudo isso, né? E ela me perguntou, você está utilizando as técnicas que você está aprendendo? Eu falei, cara, como é que eu vou respirar só pelas narinas correndo? Até que destravou isso também. E aí eu não cansava mais. Olha que interessante. Eu falei da exaustão do corpo. Na corrida, não cansava mais pelo fato de respirar corretamente. Suzana, se você está nos escutando ou assistindo, um beijo aí. Suzana Saudades. Já fez parte da nossa equipe, tudo muito legal. Isso que, para você entender um pouquinho, o Vilmar ele pesava 30 quilos a mais do que ele pesa, tinha vários problemas de saúde, de pressão, tudo, e essa reeducação respiratória atrelada a uma reeducação alimentar fez ele perder esses 30 quilos e, claro, com clareza mental, exercício de meditação. Então é uma história de superação incrível, muito legal mesmo. Bom, vamos seguir aqui, que nós temos aí dentro do nosso projeto todo aqui apenas mais alguns minutinhos para concluir esse primeiro episódio. Então lembre-se, Ferzinha, o que a pessoa tem que fazer? Inscreve-se no canal se você ainda não está inscrito. Ó, vergonha aí não estar inscrito. Ativa o sininho para sempre receber as notificações de podcasts novos, de conteúdo novo. Segue a gente nas redes sociais. Curte, compartilha com os amigos e interage com a gente. Interage bastante, que a gente vai adorar responder dúvidas ou até mesmo trazer novos temas que você sugerir pra gente. Se você tem muita dificuldade de respirar pelas narinas, se você também acorda sempre com uma boca seca depois de dormir, é sinal de que você está respirando pela boca, é sinal talvez de que você ronque também, e respirar pela boca a noite toda faz com que você acorde cansado, faz com que você perca muita qualidade. Eu tenho essa dificuldade, tenho desvio de septo, e as técnicas respiratórias que eu aprendi por meio de toda a minha imersão no The Rose Method e tudo isso, essas técnicas me ajudam a, durante o dia, enquanto eu estou consciente, respirar pelas narinas, sendo que para o meu corpo o mais fácil é respirar pela boca. É muito bacana que tem estudos que dizem que um dos fatores da gente ter que tirar o siso tem a ver com o quanto a gente está diminuindo a estrutura, o tamanho da nossa boca, a musculatura. Tudo isso está prejudicando muito a nossa performance de respiração. É muito legal essas sacadas que às vezes a gente não percebe como a gente está caminhando aí para um processo de evolução ou de involução, né? Depende do ponto de vista de cada um. Mas, voltando ao assunto de dormir à noite com a boca aberta, se você acorda muito cansado, também tem a ver com você estar respirando errado à noite. Então tem que tomar um cuidado com isso. Tem vários aplicativos para você deixar o celular perto da cama e ele vai gravar a sua noite de sono e vai dizer se você conseguiu ir no sono REM, conseguiu ir no sono profundo e assim por diante. Mas o Vilmar tinha separado uma pergunta muito legal que é: cara, Vilmes, e se a pessoa não fizer a respiração nasal, se ela não treinar a respiração e tudo mais, o que acontece? Bom, você já deu uma boa dica aqui, uma boa introdução, né? A pessoa, ela chega no final do dia, ela começa o dia já cansada, né? A pessoa já começa cansada. Aí o que a pessoa faz para ela? Ela precisa de um café para despertar. Não fala isso. Aí ela toma o café, nada contra o café. A pessoa vai lá e toma o café. Beleza, aí ela despertou. Aí ela tá cheia de energia, comeu,
né? E ela não presta atenção na respiração. Vai chegando no meio da tarde, dá aquele soninho. Você pode tirar o cochilo, mas tem gente que chega no final do dia, parece que foi mastigado, né? A ideia que com a respiração você consiga chegar no final do seu dia descansado o suficiente para você conseguir dormir. Porque essa exaustão faz com que você durma mal também. Você demora para pegar no sono. Não recupera, né? Não recupera. A ideia é que você não exaura toda a sua energia até o final do dia, para que a noite seja realmente restauradora. O seu sono tem que ser restaurador. Boa. Nós estamos entrando nos 5 minutos finais do nosso podcast. É o momento da gente dar as super dicas e realmente, se ficou alguma coisa de fora desse hackeando a respiração, ao longo dos próximos 3 episódios nós vamos ainda focar nessa questão da respiração, atrelar a meditação, e vamos trazer um livro muito legal sobre respiração também. Ferzinha, e aí, qual é o melhor momento para a pessoa se dedicar a respirar melhor? Existe um melhor momento? Dá uma dica aí, vamos ajudar as pessoas. Eu diria que não existe um melhor momento. O melhor momento é o momento que você conseguir parar e levar atenção para sua respiração. Inclusive, é uma ótima dica você incluir na sua rotina pequenas pausas ao longo do dia para que você faça uma respiração mais consciente, mais lenta, mais profunda e mais completa, como a gente já comentou, né? Utilizando todo o aparato respiratório. Isso vai dar um ganho de disposição, de energia ao longo do dia. Eu concordo plenamente, não há um momento melhor e ideal porque você respira 24 horas por dia ininterruptamente, né? Porém, sempre que você for realizar alguma tarefa, alguma atividade que você precise de mais atenção, de mais foco, que você precisa estar mais presente ali, é o momento de você, como é que eu estou respirando? Faz algumas nunca fez nenhuma aula de respiração, nunca praticou yoga, nunca fez nada disso, tudo bem. O que você precisa? Como que eu estou respirando? Vou pegar a dica lá do podcast. Vou respirar pelas narinas de forma mais longa possível. E concentrada. E aí você faz isso 3 ou 4 vezes. Respira 3 ou 4 vezes de forma profunda. Você já vai perceber que, cara, mudou. Então tem que escrever uma tese. Tá no trânsito, tá estressado. Ou o que o Vilmar falou, tá se sentindo muito cansado, exaurido, sugado. Às vezes é porque tem um encosto aí, né? E esse encosto não é nem o espírito de fora, não. O encosto é as pessoas que você escolheu para conviver todos os dias. Então, faz uma respiração mais longa e profunda 3, 4 vezes. E a outra dica é, cara, de novo pegar o que o Vilmar falou. Antes de dormir, deitou, joga o celular pro lado, não mexe nas redes sociais. Antes de dormir, faça aí 10 respirações profundas. Você vai perceber que, cara, sua noite de sono vai ser espetacularmente melhor. 10 respirações profundas, lentas, pelas narinas antes de dormir. Às vezes não dá tempo de chegar na 10ª, você já apaga, mas é legal você estar levando essa consciência, né? E eu quero dar uma dica agora, como boa praticante de CrossFit que eu era. Isso serve para todo mundo que realmente pratica esportes. Não digo de forma profissional, mas no dia a dia que queira melhorar os esportes. Quando eu comecei a levar a respiração mais consciente para os meus treinos, eu percebia, como o Vilmar comentou, que ele não cansava tanto nas corridas. No CrossFit também, eu percebia que exercícios muito intensos, quando eu conseguia controlar a respiração, incluir às vezes um ritmo respiratório, expirar de uma forma um pouco mais lenta e profunda, me ajudava muito. Eu não cansava tanto e quando eu cansava, eu ainda conseguia recuperar de forma muito mais rápida. E uma dica que eu traria para você é, quando você acordar, traga a consciência para sua respiração. Primeira coisa que você vai fazer no dia. Depois você vai tomar seu café, vai fazer sua higiene, enfim, traga a consciência para sua respiração. E antes, como o Malakini citou anteriormente, você vai fazer alguma atividade que exija muito o mental, lembrando que o cérebro é responsável por consumir 20% da sua energia quando ele está em repouso. E aí você precisa utilizá-lo, ele vai usar muito mais. Então, respira de forma consciente antes de você fazer a atividade. E você vai perceber um ganho no desempenho de foco, de atenção, de performance mesmo no que você precisa produzir, que exija
a sua mente. Hackeando a respiração. O primeiro episódio desse tema. Teremos ainda mais 3 episódios e um episódio bônus. Então, para você ficar muito ligado, o mais importante que você pode fazer a partir desse podcast é respirar de maneira mais lenta, mais vezes ao longo do dia. Tentar usar o maior número possível de vezes as narinas, tanto para inspirar quanto para expirar. E começar a tentar se conscientizar de solicitar o diafragma, que é a musculatura mais importante no processo da respiração. Não sei, não entendo nada de anatomia, ok, respiração baixa, tenta usar mais o abdômen, tenta usar mais a parte baixa dos pulmões. Isso já vai ser uma dica, ou seja, uma senha, sabe? Quando você está jogando videogame, você tem aqueles macetes 2 vezes para cá, 3 vezes o botão, isso, aquilo, você dá um golpe especial. O hack. O hack é respirar pelas narinas, usando o diafragma. Esse é o principal hack da respiração. Porque as narinas só existem para isso no corpo. As narinas só existem para você respirar. Não tem, claro, para sentir o aroma, mas o aroma faz parte do processo da respiração, tá? Então esse é o hack mais importante, respirar pelas narinas. Os sábios da antiguidade, que não tinham nenhuma formação em medicina, anatomia, fisiologia, não eram especializados em psicologia do desporto, não eram especializados em ansiedade, em nada disso. O que esses sábios da antiguidade perceberam? Que a maior parte dos mamíferos que tinham uma vida mais longa eram os mamíferos que tinham uma respiração lenta, e os mamíferos com respiração rápida tinham uma vida mais curta. É só você olhar para o seu cachorrinho, quem tem pet em casa, e ver como seu cachorrinho respira. Ele respira rápido pela boca o tempo todo, e ele tem uma vida muito mais curta. Então é perceber que respirações mais lentas e longas também estão associadas a uma vida mais longa. Isso tem muito a ver hoje com os estudos relacionados a radicais livres, envelhecimento, tudo isso. Então fica ligado, respira melhor, nos acompanha, que nós ainda teremos muito sobre hacks e dicas de respiração. E inclusive no próximo episódio a gente vai entrar um pouquinho mais como é a respiração dentro do yoga, que nós chamamos de pranayamas. Boa! Isso aí. Falou, galera. Nos vemos no próximo episódio.